E eis que, de repente, como podem ouvir, estamos hoje rodeados, podemos dizer, por campeões, neste caso concreto, até mais em concreto pelo bicampeão nacional a nível dos navegadores. A Teixeira, que teve aqui o desafio difícil de iniciar o ano, e estamos apenas no dia 4, que seja, estar já aqui com um desafio de nos falar um bocadinho dele e falarmos de rallies. E ele aceitou, está aqui, da qual agradecemos desde já. É das primeiras grandes entrevistas do ano e com certeza vai ser bom motivo para estarmos aqui à conversa. E por isso, sem mais demoras, depois de darmos as boas-vindas, José, agradecer a oportunidade, espero que estejas preparado para aqui uns bons momentos aqui de uma tertúlia sobre os rallies e sobre a tua vida ligada aos rallies, José. Bem-vindo. Desde já, boa noite Gonçalo, boa noite a toda a audiência. É mais uma vez um prazer voltar aqui aos 16 Válvulas. E sim, vamos lá tertuliar um bocadinho. Muito bem. Ora bem, então, claro que todas as conversas têm um início, e aqui o início será falarmos um bocadinho do enquadramento, percebemos como é que tu chegas a ser bicampeão nacional de rallies, à geral, mas percebemos aqui um enquadramento, isto é, tu não caíste, neste caso pode-se dizer, numa figura, não caíste na baqueta do lado direito do Ricardo Teodósio, tiveste de fazer um trabalho antes e é esse que nós vamos tentar perceber. E aquilo que eu te ia perguntar, nas tuas memórias, quando falamos de rallies, e o mais atrás que tu te lembres, estamos a falar de ter experiência de rallies, como é que aconteceram, quem é que tem a culpa e porquê os rallies e não, por exemplo, todo o terreno ou, sei lá, outra modalidade daí no Algarve. Podemos começar por aí, Ricardo. Podemos, José? Vamos a isso? Podemos, sim. É assim, a minha... Portanto, isto costuma-se dizer, isto é agora... Remetendo à minha mãe diz que eu nasci com os carros na vida, né? Ela diz que ainda era pequenino e vi logo que tinha que sair qualquer coisa ligada aos carros. Ela costuma rir-se, eu sou da Armação de Pera, sou natural da Armação de Pera no Algarve, que é uma terra que já dá muitos anos, que no verão é sempre visitada por muitos turistas. E ela diz que eu tinha por hobby pôr-me em frente, portanto, na minha rua, arranjar lugares para as pessoas estacionarem, portanto foi o primeiro arrumador oficial da Armação de Pera, não é? E ganhava as minhas moedinhas, depois ia comprar carrinhos e fazer essas coisas todas, pronto. Isto já estou a falar de meus 4, 5 anos de idade, já andava nesses meandros. Depois, na vizinhança, eu tinha um vizinho, que também tem muita culpa nisto, que era o Joaquim Ledesma dos Santos, que, portanto, corria, quer em velocidade, quer em rallies, e aquilo para mim era uma festa, poder estar ali, andava no carro com ele, ir ver as corridas, tudo aquilo, portanto, já me alimentava de longa data. Para além disso, o Rally do Algarve era, portanto, uma prova internacional, sempre com muitas visitas, e uma prova com muitos dias e bastante dura. Bastante dura, isto agora já avançando uns anos, isto, portanto, foi ao fim e ao cabo o meu prólogo nos rallies. O que acontecia? Muitos pilotos vinham para cá treinar, testar, reconhecer, e os pilotos só vinham mais tarde. Estou a falar especial, até mesmo muitos pilotos portugueses, que eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho. O que acontecia? Eu reconhecia, fazia, portanto, as primeiras notas todas, andava com eles, depois passava ao navegador dito oficial quando chegavam. Deixa-me só perceber, e vou-te interromper algumas vezes para percebermos o enquadramento. Isto é, os pilotos que vinham, internacionais e não só, tomavam as notas, mas depois levavam-te a ti, na baqueta do lado, para tomar essas notas? Ou era no final? Eles faziam de cabeça e chegavam ali? No início, antes de chegarem os navegadores, eles vinham às vezes até 2 semanas antes, e vinham, havia um troço noturno. Então eles queriam ir à noite, tirar as notas, ver as notas, passar lá várias vezes, e tanto esse trabalho era muitas vezes feito por locais. Isto acontecia aqui, acontecia noutros sítios do país. No Algarve, muito propriamente, porquê? Porque seria uma prova mais distante e na altura não havia as vias de comunicação que existem hoje em dia. Claro. E estou a falar dos pilotos dos primeiros lugares e não só que vinham para cá e, ao fim e ao cabo, iam reconhecer, portanto, socorriam-se de copilotos ou de projetos de copiloto que seria na altura, não é? Mas num carro normal, carro circular normal, não é? E muitas vezes moletos também. Com moletos. Ok, fantástico. Na altura existiam, portanto, muitas vezes também com moletos. Portanto, isto era o destino a chamar-te. Portanto, já percebemos Exatamente. Essas situações. Os rallies é que te vão buscar e não tu propriamente a entrares na vida dos rallies, já percebi. Eu também me punha a jeito, não é? Punha-me ali ao... Era para poder ser chamado, não é? Portanto, isto começou antes até ter idade para correr, porque isto, nessa altura. Depois cheguei a fazer alguns rallies de iniciados. Depois comecei por fazer provas esporádicas, conseguia, portanto, ir desenvolvendo aqui, ao fim e ao cabo, desenvolvendo a minha experiência, conseguindo ir percebendo melhores coisas e participar em provas. Sempre como navegador. Sempre como navegador. Okay. E com pilotos locais, era isso nos teus inícios?
Sim, cheguei a fazer com alguns pilotos do centro e tudo o resto, ainda ir para fazer provas fora, através de alguns conhecimentos que ia adquirindo e depois vinham-me chamando. Posso dizer que os ralis mais a sério, portanto, épocas completas, feitas do princípio ao fim, foi quando surgem os primeiros regionais. Portanto, aí então comecei a ser assíduo, portanto, e comecei a fazer épocas do princípio ao fim, com vários pilotos. Cheguei, inclusive, portanto, o meu primeiro título dá-se em 2004, com o João Monteiro, que sou campeão regional sul nesse ano. Portanto, isto, ao fim e ao cabo, foi uma caminhada. Estou a falar que comecei, ao fim e ao cabo, a fazer ralis em 91 ou 92. Portanto, há aqui várias coisas pelo caminho. Fui depois com algumas paradas, com uns ralis esporádicos, e quer dizer, depois tenho portanto, um amigo, que era o que foi, portanto, teve um amigo meu, que foi o Fernando Gatinana, que começou, fiz uma época toda com ele, depois fui fazendo com vários, depois apareceu esta oportunidade, na altura, em 2004, de fazer com o João Monteiro, um piloto rápido, na altura com um Ford Sierra Cosworth, que era um carro que me dava um prazer enorme. Imagino. E nesse ano que participo com ele, somos campeões regionais. E como é que aprendias, como é que evoluías, como é que conhecias este teu trabalho, sabendo que hoje em dia, quando eu faço essa pergunta aos mais jovens, é a questão, é a geração YouTube que vê em filmes, várias abordagens e tudo mais. Mas na tua geração estamos a falar de uma geração, vá que haja YouTube, mas a brincar, preto e branco, vamos dizer a brincar assim também, mas onde é que tu aprendias? Era falando com mais experientes? Foi essencialmente pedindo ajuda a mais experientes. Ainda, por exemplo, este meu vizinho que eu estava a falar, o Joaquim, ele tinha o Miguel, que era o piloto dele, pedi-lhe várias vezes para explicações, como é que isto se faz, como é que não se faz. Ele explicou-me. E depois, na altura, apareciam alguns seminários, cursos de navegadores, eu participava também. Portanto, eu queria tirar o máximo de informação possível desses cursos. Lembro, por exemplo, o último que deve ter feito foi, por exemplo, com o Fernando Prata. Por aí fora, ia recolhendo os elementos todos que conseguia para tentar fazer o meu trabalho o mais o profissional na altura, não, né? O mais, sei lá, o melhor possível. Portanto, e era mais do que simples ditar notas, não? Portanto, já hoje em dia é assim, também naquela altura tinhas que saber ter uns conhecimentos de mecânica, substituir rodas, ver onde é que está, de facto, aquele barulho um bocadinho diferente que o piloto ponha dúvidas. Portanto, também passava por aí a tua experiência. É assim, começou a passar mais à frente. No primeiro tempo, é claro que interessava-me, acima de tudo, fazer bem o meu trabalho, não errar uma conta, saber interpretar os regulamentos, que é para não ser apanhado numa situação desconhecida, ler o regulamento da prova, os regulamentos, portanto, dos campeonatos, portanto, tudo isso, os anexos, portanto, eu tentava ter sempre tudo muito presente para não ser apanhado, entre aspas, descalço. E então começou tudo por aí e a tentar fazer bem esse serviço. Quando eu comecei a chegar a um ponto que achava que já estava num estado satisfatório, comecei também a interessar-me por essa parte. O que é isto? O que é aquilo? Porque é que faz este barulho? Porque é que faz aquilo? Tentar, portanto, evoluir mais nessa parte toda. Portanto, isso foi uma boa aprendizagem que hoje em dia tanto serve uma pessoa, por exemplo, imaginando num teste, consigo identificar um barulho e saber o que é que se está a passar, não é? Ou um comportamento do carro. Portanto, isso dá-nos um traquejo muito grande e o próprio interesse que nós temos para saber fazer, porque hoje em dia, cada vez mais, um navegador não se pode cingir só às notas. Claro. E diz-me, no meio disso tudo, nunca houve tendência, não houve nenhum piloto que tenha dito, olha, passa agora aqui para o volante, vamos experimentar, vamos testar, vamos ver, ajuda-me tu. Já fiz uma experiência ou outra, e aliás, é assim, mas isto no início, por uma questão económica, que não tinha mesmo possibilidades de conduzir, eu e como sempre gostei muito da parte do navegador, nunca pensei em dar o outro salto, porque sinto-me feliz a fazer o que faço. E tive uma outra experiência, mas pronto, cheguei a fazer, por exemplo, as 24 horas de fronteira, a conduzir, portanto, já cheguei a fazer assim umas brincadeiras engraçadas, mas sempre olhei mais para a baqueta do lado direito. E a nível do organismo, porque nós sabemos que não é fácil estar a ler e estar a ser conduzido, e nós sabemos que a maioria de todos nós tem dificuldades de enjoos, por exemplo. No teu caso, essa situação foi ultrapassada com algum truque ou de natureza própria tua nunca te aconteceu essa situação? Porque há quem vá mascar pastilhas, sei lá, vários... É assim, eu se não tiver com nenhum problema físico, acho que não me lembro de ter problema qualquer de enjoo. No entanto, é uma história muito engraçada. Eu, quando era miúdo, quando era muito pequenino, eu enjoava nos carros, que era o mais engraçado disto tudo. Depois, não sei se é pelo gosto, o que é que foi, se
se treinei, não sei, nunca tive esse problema. Às vezes a concentração, por ires à frente, é diferente do banco de trás. É possível. E também é assim, existem alguns truques que nós, copilotos, sabemos perfeitamente que se fazem para não ficar mal disposto. Um deles é comer. No início, as pessoas pensam que é o contrário. Se eu não comer, não vomito. Não. E nós temos que ter uma certa consistência no estômago que é para estar bem. Portanto, isso é uma das coisas que é fundamental, é nós tomarmos um bom pequeno almoço. Ok. E diz-me, em relação a pilotos que te marcaram nesta tua evolução, falavas aí, segundo percebi, Monteiro, foi o que eu percebi de apelido, e que mais pilotos que tenham marcado, sem desprimor dos outros, que não venham a ser referidos? Eu não vou querer enumerar muito, porque já foram alguns, vou esquecer, não é? Estava a fazer este marco do João, porque o João, eu aprendi muito com o João aprendeu muito comigo, e logo no primeiro ano em que nos juntamos conseguimos ser campeões regionais, e é o primeiro ano que ele faz também de 4x4. É engraçado que ele tinha feito na altura um troféu Opel Corsa do Regional Sul, onde tinha estado a disputar os primeiros lugares, e no primeiro ano que nos juntamos conseguimos ser campeões regionais. Depois, é assim, fiquei uns quantos anos com o João e depois foi tendo outras experiências com alguns pilotos, que, como eu disse, não vou agora estar a dizer nomes, então vamos esquecer de alguém. Claro. Mas com o próprio João, não nesse ano em que fomos campeões, mas não sei se é no ano a seguir, se é 2 anos depois, nós passamos a integrar a estrutura que o Ricardo Teodósio tinha, que era, portanto, nas corridas, foi a equipa do Ricardo que passou-nos a dar também assistência. Eu já tenho uma ligação com o Ricardo há muitos anos, até antes disto, quer com o falecido pai dele, quer com a mãe dele, portanto, com todos eles, com o irmão, com todos. E o que acontece? Nós a correr na mesma estrutura, nós já tínhamos falado várias vezes, isto qualquer dia ainda temos que experimentar fazer uma corrida juntos. E há uma altura, que é por altura num rally de Portugal, na altura no Algarve, que ele telefona-me e diz assim: Zé, estás com alguém para o rally do Algarve, de Portugal? Disse: não estou. Então, olha, vamos. Vamos, pronto, foi aí. Estávamos em que ano? Em que ano estávamos, José? Eu não quero agora mentir, sim. Não quero mentir. Talvez 2011. Ok. Mais ou menos para a década de 2010. Sim, 2010, 2011. Com Mitsubishi, claro. Com Mitsubishi, certo. E como é que foi? Era um piloto que não tem nada a ver com o João Monteiro e os outros pilotos. Logo daí ficaste com uma ideia diferente, porque tu conhecias, não é? Sabias o trabalhar dele do lado de fora. Já tinha andado com ele, já tínhamos feito testes, já tínhamos andado os dois juntos, não é? Uma prova completa, não, e dos testes já o conhecia, já o conheço. Para além, o Ricardo Teodósio, para além de um virtuoso, que é um virtuoso do volante, é um grande amigo e é uma pessoa muito sensível. Mas tem uma coisa que combina muito bem comigo. Aliás, os pilotos que já andaram comigo sabem que eu sou muito calmo. E a calma reina dentro do carro, e as pessoas pensam que o Ricardo, daquele dentro do carro, que está tudo a arder. Não está. Nós vamos muito calmos os dois. Falamos até às vezes durante os troços. Já chegamos a cantar em pleno troço, para vocês terem uma ideia. Existe uma grande calma. E isso foi uma das coisas que eu gostei, porque até aí, apesar de já ter corrido com pilotos calmos, havia sempre mais... Mas és tu que o acalmas, isto é, ele por si só, o Ricardo, como nós conhecemos, mais com vontade de pegar fogo, como dizes bem, e tu vens pôr água na fervura e vocês complementam-se, é que ele depois... Tu ficas mais ativo e ele fica menos ativo, será assim? Ou, pelo contrário... Se senta no carro, já não é assim como nós temos a cidade. Ele, por norma, já fica assim. É claro que, se calhar, com a minha calma ainda mais fica, não é? Eu cheguei a correr com um piloto que ele me dizia assim: como é que tu consegues estar tão calmo, pá? E eu dizia assim: então, mas queres o quê? Que ele vá para aqui aos berros contigo? Portanto, isso não... eu acho que a calma que existe dentro do carro, um piloto conseguir transmitir calma ao piloto, é a melhor coisa que existe. Porque se vai para lá nervoso, se vai para lá inseguro, também não transmite segurança ao outro lado, não é? Claro. Eu sei que a nível de pilotos é fácil de encontrar bons momentos, portanto isso aí não quero de maneira nenhuma, mas acho que vai ser mais complicado, e por isso é que eu te pedi a nível de memória, José Teixeira, um momento que não tenha sido tão agradável e que tu ainda te lembres hoje em dia de que tenhas passado com o Ricardo. Porque é dessas alturas que se fortalecem também, as uniões e os... Assim, nós temos poucos momentos assim desse género dentro do carro. Nós costumamos... ao contrário do que as pessoas dizem ou pensam, nós costumamos rir porque as pessoas pensam que eu apanho muitos sustos ao lado dele, não é? E nós começamos a rir porque eu, quando lhe pergunto assim, quando isto está em pé de conversa: Ricardo, quem é que se assusta mais dentro do carro? Ele diz assim: eu de longe.
As pessoas às vezes não têm essa noção, mas um copiloto não olha para a estrada como o piloto vai olhar. Nós vamos a sentir essencialmente o carro, olhamos para a estrada às vezes para confirmar se estamos no sítio que pensamos, e muitas vezes ele apercebe-se de coisas que nós não nos apercebemos. Ele às vezes apanha sustos que nem deu por ele ter passado por eles. É claro que vou sentir o carro, se estou a pensar que o carro está a fazer uma trajetória e começa a fazer outra, eu sou capaz de levantar a cabeça e dizer o que é que se está a passar, não é? Isso já aconteceu, já apanhamos sustos juntos, não é? Que é normal quando se está a andar muito depressa e quando se está a andar perto do limite ou no limite, é normal que aconteçam situações em que isso aconteça. Assim, mais com o Ricardo, talvez há uns anos num rally fora do Campeonato Nacional, acho que era uma prova do regional que nós fizemos a título de participativo, só por participar, é que nós tivemos uma saída de frente e fomos contra um muro, pronto. Aí foi uma batida forte e, portanto, ficamos assim um bocadinho combalidos. Mas pronto, mas não se passou assim nada de mais. Foi exatamente nessa situação, foi ver que os dois mantemos a calma, olhamos um para o outro, vemos, estás bem, estou bem, então vamos sair, pronto, e não... Agora esse é o episódio mais giro que temos. Sim. Agora, só para vocês saberem um bocadinho disto, foi exatamente o nosso primeiro rally. Okay. Nesse mesmo rally de Portugal, o que acontece? Num gancho, o carro está a rodar e prende numa valeta que não se via, com a terra não se via, tinha um pequeno rego, e o carro tombou para o lado. Portanto, o carro ficou de lado. Do teu lado ou do lado dele? Ou é indiferente? Ficou do lado dele. Lado dele. Portanto, eu fiquei por cima, a olhar. E então, o que é que acontece? Acontece que o público vem ajudar, vem pôr o carro no lugar dele e faz exatamente aquilo que nós estávamos a pensar. Fez uma cavalhota completa para o outro lado. Em vez de pôr para o lado das rodas... Pôs rodas para o ar. Pôs-nos rodas para o ar e depois virou para o outro lado. E então éramos nós a olhar um para o outro e dizer assim, como é que é possível? O público é que nos deu cabo do carro. É sério, o carro não tinha praticamente nada. Portanto, esse é um episódio daqueles que nós ainda nos lembramos assim, pá, os nossos irmãos espanhóis não levem a mal, mas nós ouvimos espanhóis a falar e dizer assim, pá, isto da Espanha não é bom vento, nem bom casamento. José, e de repente, dás por isso, és campeão nacional a primeira vez. Como é que foi? Ainda te lembras daquela corrida onde se sagram campeões nacionais? Isto foi para ti, não foi diferente do que era, não era, José? O nosso trajeto, eu e o Ricardo juntos, depois começou, acabamos por fazer um campeonato regional onde também somos campeões. Depois disso, começamos com as nossas tentativas de chegar ao Nacional. A nossa primeira tentativa juntos, que fizemos o Campeonato Nacional, foi em 2014. 2014, Grupo N, um Mitsubishi Evo 9, e o que acontecia? Era um Evo 9 que era assim um bocadinho pobrezinho de alma, era fraquinho, mas permitiu o primeiro episódio caricato com o Ricardo. É que eu sou campeão nacional do Grupo N e o Ricardo não é segundo. O Ricardo, aliás, salvo erro, é 7 vezes vice-campeão nacional do Grupo N. E essa também comigo. Portanto, eu consegui ser, nesse ano foi o Adrosil o campeão nacional e eu fui o campeão nacional de navegadores. E então, pronto, isso foi logo a nossa primeira tentativa no Campeonato Nacional. Em 2015, nós fizemos algumas provas esporádicas, não fizemos o campeonato todo. Em 2016, tentamos fazer o nosso primeiro campeonato, portanto, de R5. Nós iniciamos, portanto, em FAF, tivemos um problema de travões que nos fez desistir no Confurca à noite. Depois fomos para os Açores, até fizemos uma classificação, eu penso que dentro do top 10. Portanto, e depois, ao fim e ao cabo, não conseguimos montar o resto do projeto. Nós estávamos arriscando, a começar sem saber o que ia dar a seguir, e acabamos esse ano a fazer o Rally do Algarve de Porsche. Portanto, foi uma coisa que a gente também gostávamos de experimentar, então ainda fomos fazer. Em 2017, o que acontece? Como nós não conseguimos naquele ano fazer o campeonato de R5, decidimos, vamos dar um passo atrás e vamos tentar levar agora um projeto daqui para a frente. E foi isso que aconteceu. Nós em 2017 com o Evo 10 fomos os 2 campeões nacionais do Grupo N e com esse folgo conseguimos montar a muito custo o projeto 2018 já com o Skoda. Compramos o Skoda em segunda mão. Na ARC? Com a ARC, não, o carro não era da ARC. Com a ARC. Com a ARC. Compramos um carro que o Bruno tinha feito o europeu no ano anterior.
E o que acontece? Conseguimos montar um projeto a 2 anos, que era o nosso principal objetivo. Conseguimos finalmente montar um projeto a 2 anos, nunca tínhamos conseguido até aí, em que era para no segundo ano tentarmos ser campeões. Portanto, isto estamos em 2018 e, ao contrário até das nossas expectativas, nós chegamos à última prova de 2018 a discutir o título, em que temos aquele azar em que o motor partiu, portanto, no Algarve. No Rally do Algarve. Eu estava lá, sim, estava lá nessa altura. Exatamente. Estávamos a dominar o Rally, aquilo partiu, pronto, mas de qualquer maneira atingimos os nossos objetivos. Para 2019, portanto, fomos então com tudo e entramos muito bem, ganhamos o primeiro Rally, portanto, entramos muito bem e conseguimos, no final do ano, o nosso primeiro título. Foi uma alegria muito grande, algo que o Ricardo perseguia há muito tempo e uma coisa que eu pensava que seria impossível na minha carreira. Como ela começou e como os passos que foram dados a seguir foi uma alegria imensa, foi realmente uma coisa extraordinária, foi muitas sensações, foi uma coisa, e depois ainda por cima, se conseguir ser campeões em casa, foi assim uma coisa fenomenal. Quem lá teve, e Gonçalo, também estavas lá, também estava. Aquele mar amarelo foi uma coisa, ainda hoje me arrepia só de pensar. Depois, o nosso projeto de 2019 chegou ao fim, e nós, o que é que tínhamos? Tínhamos que fomos convidados para uma festa portanto, dos campeões da Skoda na República Checa, e nós vamos no caminho a pensar, ti para um ano, quando foi a altura que saiu, portanto, o Rally, o Evo, o Skoda, nós não tínhamos carro, e conseguimos na República Checa, foi o que nós dissemos, olha, se conseguimos arranjar o carro, isto entre nós, né, olha, que se não conseguimos montar o projeto, o carro rapidamente se vende, porque não há carros para entrega. E então nós lá choramos um bocadinho, de volta dos responsáveis da Skoda, e eles disseram que não, mas nós quando vamos para cá, no dia em que chegamos a Portugal, telefonaram-nos a dizer, temos cá um carro para vocês. E então pronto, foi tentar começar a montar outro projeto há 2 anos, em que conseguimos um aliado de peso, agora não vou fazer publicidades, conseguimos finalmente um main sponsor, nós andávamos já há muito tempo à procura, e fomos para o ano 2020 com as melhores expectativas, com as melhores condições que tínhamos conseguido reunir até à data. Infelizmente... Foi já com o título de campeões, em cima dos ombros. E já com o título. Nós é que somos os campeões. Exatamente. Infelizmente foi o ano da pandemia. Foi um ano em que nada correu como estava planeado desde o início ao fim. Acho que para ninguém, não é? Para ninguém mesmo. A incerteza de provas a fazer-se, as escalas que não se faziam, as que eram adiadas, as que eram anuladas, foi uma confusão muito grande. O que é que acontece? Acontece que nós também tivemos alguns problemas, alguns de juventude no carro, outros nem por isso, e chegamos, portanto, ao fim e ao cabo, um campeonato que acabou também um bocadinho antes da hora. Nós não estávamos, quando ele sem acabou... o Algarve? Sim, sem o Algarve. Que é o talismã vosso de correr em casa. É normal, eu acho que toda a gente gosta de correr em casa, não é? Eu acho que claro, isso é normal. Obviamente, sim. E então chegamos ao Algarve, não, acabamos por acabar o campeonato no rally que nós não sabíamos, apesar de não estávamos com as condições dos anos anteriores a lutar. Quer o Bruno, quer o Armindo estavam com melhores condições do que nós. Infelizmente, com a pandemia, esse tal patrocínio que nós arranjamos, portanto, ao fim e ao cabo, eles disseram, vocês fizeram tudo bem, trataram-nos muito bem, só que nós não conseguimos ter o retorno que nós queríamos ter, porque isto era suposto as pessoas estarem na área de assistência, nós conseguimos fazer lá as nossas promoções. Para vocês terem uma ideia, esta empresa fez uma carrinha de propósito para se promover nos rallies, não é um investimento pequeno, e eles não conseguiram, então disseram que iriam, ao fim e ao cabo, conduzir esse investimento para o futebol onde eles já estavam. Portanto, ou seja, acabamos um corte impressionante no vosso projeto que contava muito com este main sponsor, não é verdade? Exatamente. E acabamos por ir para 2021, já um bocadinho, enfim, um bocadinho mais... Nos limites. Para lá dos limites, arriscamos começar sem ter tudo
tudo Mas nos receberam também, deixa-me só meter aqui a colher em seara alheia, vamos dizer assim, de forma brincalhona, mas ganharam também um novo patrocinador que acreditaram em vocês, que é bem visível no carro, fora os outros, mas pelo menos a NR, que está em grande destaque e que disse, não senhora, vamos a isso campeões, eu vou estar convosco, certo? Foi um bocadinho assim, andamos a negociar até à última da hora. Foi a hipótese que surgiu para nós conseguirmos alinhar no campeonato. E então pronto, quando começamos, vou dizer assim, começamos a preparar o campeonato já para lá do limite. Portanto, ou seja, quando nós deveríamos estar a preparar as coisas, não tínhamos nada certo. Os nossos adversários já treinavam, já testavam, nós ainda não tínhamos as coisas certas. Portanto, foi mesmo para lá da data limite. Felizmente as coisas até aconteceram de forma positiva. Nós acabamos até por ganhar logo essa primeira prova. Portanto, foi muito bom. O campeonato foi um campeonato sempre muito disputado, e aí tenho que dizer que o nosso campeonato, nesse aspecto, se não é o melhor, é um dos melhores da Europa, porque tem muitos pretendentes ao título e o andamento é muito vivo, como todas as pessoas percebem. Portanto, está-se a andar muito depressa no campeonato português, e isso deve-se também à qualidade dos concorrentes que nós lá temos. E nós começamos... Mas é um campeonato ganho na última etapa, na última especial, tudo exatamente. Mesmo já no último, no limite mesmo. Tudo no fim. Nós tivemos um ponto, portanto, tivemos ali alguns problemas pelo meio, como todos os concorrentes têm, mas tivemos um problema que não contávamos, numa prova que nós contávamos atacar mesmo a sério, que foi o Rally Serras de Faf. Nós gostamos muito do rally, sentimos muito bem a atacar nesse rally, e o que acontece? Acontece que o nosso motor não quis colaborar connosco. E, aliás, não quis colaborar, mas até colaborou, porque nós nunca pensámos que eles conseguissem chegar ao parque fechado como chegou. Chegou a 3 cilindros, sobreaquecido, portanto, já com trabalhar mais que rouco, mais que tudo e mais alguma coisa, mas ele conseguiu chegar lá, e quer dizer, e também ele ter chegado lá possibilitou-nos ser campeões, senão não éramos, não é? Claro. Portanto, mas foi um forte revés na nossa candidatura ao título, porque nós ali quase que atirávamos a toalha ao chão, mas foi exatamente isso que nos deu energias. Dissemos assim: faltam 2 provas, nós temos que ir limpar, temos que ir tentar ganhar o máximo de pontos nas 2. Vem a seguir o vidreiro, e acho que aí conseguimos o pleno. Nós, portanto, assim o idealizamos, assim o conseguimos fazer, e depois vinha a prova final, em que, apesar de não dependermos só de nós, não é? Iríamos tentar pôr a pressão do lado do nosso adversário, porque iríamos tentar ganhar também tudo. E depois no final, como nós dizíamos, e um para o outro e para toda a gente, no final fazemos as contas. José, e já que estás a falar disso, vamos falar da última prova, em que o principal vosso adversário, ao fim de 1 quilómetro, tem a saída que o impossibilita de estar presente na luta até ao fim. Dentro do carro eu já perguntei, o Ricardo já me explicou como é que era, mas do teu lado eu não sabia. Tu que és o senhor calmo, completamente calmo, quando isso aconteceu, como é que foi? Tu ficaste, pronto, ficou, mas ainda temos que fazer a nossa parte. Será isso? Quando ficou, é assim, o Ricardo, a primeira coisa que diz assim: e agora, Zé? E ele disse: agora vamos continuar a fazer exatamente aquilo que vínhamos aqui fazer. Isto não conta para nada. Vamos para a frente e vamos ganhar o que temos para ganhar. Foi a minha resposta, né? Eu sei perfeitamente que é assim, as pessoas podem não acreditar, mas quando nós estamos lá e não temos que gerir, é muito mais fácil. Porque o gerir é muito difícil. Será que é suficiente? Será que não é suficiente? É muito difícil gerir. E quando nós estamos lá que temos que andar ao ataque, o ataque é sempre o ataque. É a única opção. É a única opção. E às vezes é mais fácil andar nessa toada do que a toada, não vou fazer assim, senão posso ficar aqui, não vou fazer assado, senão furo. E depois, às vezes, chega-se ao fim e diz assim: tanto tempo de diferença. Portanto, se calhar fui conservador demais, não é? Portanto, é difícil gerir. E quando o Ricardo diz: e agora, Zé? Eu disse assim: agora é tal e qual como era. E ele entra muito bem nesse primeiro troço. Está a correr, portanto, o primeiro troço foi naturalizado. Estamos a falar do segundo, que era o nosso primeiro, não é? Entrou muito bem, mas sensivelmente a um terço do troço, diz-me ele assim: ui! E eu assim: o que é que foi, Ricardo? Saltou uma peça. Diz ele assim: não tem caixa. E eu olho para ele, ele está assim com a alavanca para trás e para a frente. E assim: que mudança é que estás? Estou em terceira, então vamos até ao fim. Vai, já se resolve. Continua. E foi assim. Mas nem com o paddle, nem com as mãos se conseguia. Nada. Não, estes carros não têm.
O seletor, está bem, este é o que não tem. Pronto, era o próprio seletor que ele diz que saltou um perno. Foi cá à frente na parte do motor, é que nem tão pouco era dentro do habitáculo, não é? Podia ter desapertar cintos enquanto ele ia andando tentar fazer alguma coisa, mas não, é mesmo na parte do motor, que é portanto, o varão que vai da caixa de velocidades lá à frente, portanto, ele encaixa no outro e tem uma cavilha com um freio. Isso. E esse freio saltou. Nunca aconteceu, mas pronto, ali aconteceu. Saltou, partiu, ele até partiu. E então, pronto, o que acontece? Fomos em terceira, era um troço difícil, porque nas partes rápidas o carro ia em terceira, coitadinho, e nas partes lentas, a sair das partes lentas, a terceira era pouco, não é? Pois. Ele precisava de uma mais abaixo ou duas, e não tinha para sair. Portanto, perdemos o tempo, tivemos a perder, depois paramos, tivemos a tentar solucionar o problema, que não era fácil, porque essa peça está exatamente ao lado do turbo, e o turbo não está propriamente fresquinho, não é? Claro. E então conseguimos, com um parafuso de improviso, com fita cola americana, que vai sempre dentro do carro, conseguimos arranjar ali uma coisa para tentar chegar ao parte de assistência. É claro que o carro não ficou preciso, passou até que se usar a embreagem para mudar de caixa, e não entrava sempre porque ficou com uma folga, portanto, é normal. E então aquilo foi assim um bocadinho um jogo de nervos, tentar mantermos com calma, perder o menos tempo possível, e tentar chegar ao parte de assistência para solucionar o problema. Conseguimos chegar ao parque de assistência, e então a equipa da ARC fez o trabalho habitual, e depois o carro outra vez nem um brinco. E a partir daí foi ganhar as posições que tinham perdido com esta situação. Eu lembro-me ainda de dizer ao Ricardo, atenção que este primeiro trouxe traiçoeiro na primeira parte, vamos arriscar, mas não é tudo, e nos outros três vamos atacar o que houver para atacar. Pronto, e assim foi, e especialmente os últimos dois então foram mesmo o máximo ataque, e o último, vocês podem pensar que não é verdade, mas é verdade. Ainda no outro dia, há 2 ou 3 dias, estava a comentar com o Ricardo, estávamos a falar e estava a dizer assim, não me lembro de ter puxado por ti num troço como naquele último troço. Diz ele assim, até demais, às vezes estás-me a dizer vai, ainda não tinha chegado ao sítio. Então, vocês estão a ver o que é. Claro. Ali já era a vontade de fazer mais, é claro que foi um andamento espetacular, foi muito bom, e quando chegamos ao fim, eu tinha a noção que tínhamos feito um grande tempo, mas tinha que saber o tempo dos nossos adversários, né? Mas tinha a noção que dava. E então, quando cai o tempo, pronto, foi a festa, foi aquela festa que, pronto, só quem lá teve consegue perceber o que é que foi. Muito bem, José Teixeira. Vamos para a parte final então da nossa conversa. Já vai longa, eu tinha prometido que ia ser breve, mas era importante fazermos este ponto de situação esta tua referência nos ralis. Não posso terminar sem te questionar aquilo que será habitual fazer-se as perguntas nesta altura. Estamos no início de 2022, à porta estará mais um Campeonato de Portugal de Ralis. Pergunto-te aquilo que podes dizer nesta altura, sabendo que os regulamentos, ou pelo menos o calendário, foi anunciado há muito poucos dias pela própria Federação. Há aqui algumas questões ainda no ar, mas que não têm a ver diretamente convosco, mais os regionais, com aquelas denominações que eu não vou chamar aqui, eu não sei como queiras dar a tua opinião, mas queria perceber o que é que para já se sabe do time 24, que é assim que se chamam vocês, não é? Para todos os efeitos, o time 24. Como é que vai ser? Vai ser um ano, mais uma vez, com dificuldade depois de serem campeões, ou pelo contrário, este vai ser mais fácil por terem sido campeões? Mas parece-me que a sina continua a ser a mesma, não é? Nós gostaríamos que assim fosse. Nós pensamos assim, olha, pode ser que isto nos vai ajudar, porque assim, é a nossa intenção. Aliás, nós gostaríamos muito, antes de acabar as nossas carreiras, não é? Gostaríamos muito de fazer, portanto, a nossa experiência internacional. Mas, dada a conjuntura que existe... ainda não é em 2022. Não é, ainda por cima, que está-nos a ser muito difícil. Nós queremos estar a defender o nosso título, está-nos a ser muito difícil montar este projeto, fazer um projeto internacional neste momento, não é? Nós, neste momento, a única certeza que eu posso dar é que se fosse hoje a começar o campeonato nacional, nós não iríamos lá estar. Portanto, neste momento não temos garantias. Nós tomamos uma decisão que é, temos que ter essas garantias, senão não vamos arriscar a começar o campeonato, porque face ao que se passa no nosso país e internacionalmente, dar um passo em falso neste momento pode ser muito perigoso. E nós, tomamos uma decisão que é, temos que ter as garantias para fazer o campeonato como deve ser, para poder defender o título, porque ir lá só para ser mais um não faz parte do nosso ADN. E então
É exatamente isso que estamos a fazer. É assim, como tu acabaste de dizer e muito bem, o calendário foi divulgado muito tarde. É claro que nós não começamos a falar com os nossos parceiros agora, já começamos há mais tempo, mas isto também é um fator que também é muito importante, nomeadamente as provas que entravam, que não entravam. Portanto, isso pode ter muita importância também nos nossos sponsors. E, portanto, neste momento estamos a falar com eles, estamos a tentar montar e estamos a tentar ver se conseguimos que entre mais alguém para este projeto, porque não está fácil e estamos a tentar ver o que é que os próximos dias nos vão dizer. Neste momento não temos nada garantido, é claro que, como eu estava a dizer, gostaríamos muito de ter todas as condições para defender o nosso título, mas ainda não conseguimos. Uhum. Mas em relação a este calendário, que tipo de observação é que já sabe? Mortágua sai, não é? Pelo menos por aquilo que eu tomei de maior nota em relação a 2021, o que é que parece 2022 com este esboço que vamos acreditar seja definitivo para um campeonato? Mais uma vez sem o Algarve, não é? Mais uma vez que o Algarve, que essa parte aí eu continuo sempre E os vossos patrocinadores, como o Ricardo já nos disse, a maioria dos patrocínios são do Algarve, portanto seria importante dar a exposição aos algarvios, não é? Daí também outra dificuldade que nós estamos a sentir, também se prende com isso. Nós tínhamos a esperança que o Rally do Algarve, como ficou de fora no passado, este ano entrasse, porque não achamos que haja uma razão para isso, para tal. Somos apologistas da rotatividade dos rallies, até porque deverá acontecer, que é para não tornar o campeonato sempre igual. Portanto, deverá acontecer, nem que seja pela própria classificação dos rallies, pela organização que é levada a cabo, por como as coisas decorreram, tem que haver alguma forma de conseguir fazer aqui alguma rotatividade, não é? Em relação, portanto, a morte água sair, é assim, haverão razões, portanto, quem toma as decisões há de dizer quais foram, não é? Eles continuam, portanto, com as duas rodas motrizes e com clássicos, acho eu, portanto, eu vi que existe calendário, mas não com, portanto, o CPR. No CPR. Portanto, é assim, para mim, há uma prova que entrou que faz todo o sentido, que é os Açores. Eu acho que esta prova faz todo o sentido. Isto porque, para mim, muito mais do que o Rally de Portugal, o Rally dos Açores faz sentido estar, porque é uma prova em que os carros, a classe rainha do europeu de rallies é a classe rainha em Portugal. Portanto, eu acho que o retorno mediático e a exposição que nós, concorrentes portugueses, temos de uma prova dessas é muito superior a uma prova do Mundial de Rallies. Toda a gente sabe o que é que se vai ver no Rally de Portugal. São os WRCs. Pois é, claro, depois vê os outros, não é? E depois vê os portugueses, não é? Portanto, isto é um bocadinho do que se passa. E para nós faz muito mais sentido, e especialmente pela cobertura mediática que quer os Açores, quer a Madeira dão aos rallies, não é? E isso aí, para os nossos patrocinadores, tem realmente muita importância. Muito bem. Zé, para terminarmos, vamos imaginar que temos aqui um jovem José Teixeira, chamado de outro nome qualquer, que está ali no Algarve, quer começar porque também tem uns carrinhos pequeninos e com que brinca. Que conselhos é que tu dás a pronto, já não vou dizer um miúdo de 4 anos, como aconteceu contigo, mas um miúdo assim já mais crescido, 14, 15 anos, e que sonha um dia vir para os rallies. Tu, com a tua experiência e com todas as tuas conquistas, o que é que dirias nesta altura para um jovem para se iniciar nos rallies? Atualmente é assim, eu acho que o gosto, acima de tudo, é a primeira coisa que se tem que ter. E se um jovem tem gosto por isto, nunca deve desistir e deve tentar chegar àquilo que ele deseja. Atualmente existem outras oportunidades que não existiam na minha altura e têm existido vários cursos promovidos localmente para ensinar navegadores. E existe uma coisa muito importante neste momento e que, infelizmente, está a acontecer. Faltam navegadores no nosso país. E ao faltarem, se existirem interessados, se fizerem bem as coisas, é claro, também tem que estar no momento certo, não é? Mas pronto, mas não desistir. Tentar fazer bem as coisas. É assim, fazer bem as coisas é tentar perceber, não é chegar lá sem tentar que caiam as coisas na mão, isso não existe. Nós temos de trabalhar para isso. E então é tentar perceber, ler muito bem os regulamentos, perceber como é que as coisas se passam, saber o que é uma carta de controle, como é que se interpreta, como é que não se interpreta. Portanto, tentar saber o máximo possível da modalidade e para quando chegar a oportunidade poder aproveitá-la, não é? Ultimamente, por acaso agora com o Covid, com a pandemia, têm faltado mais eventos deste género, mas, por exemplo, aqui no Algarve foram promovidos alguns cursos de navegadores. Claro. E o que acontecia? Nesses próprios cursos, havia pilotos que convidavam logo os navegadores, convidaram logo. Por exemplo, o campeão regional de navegadores deste ano saiu de um desses cursos.
aqui portanto, no Regional Sul. Portanto, isto são coisas que se devem, portanto, devem divulgar e quem gosta não deve desistir, deve tentar lutar por estas coisas e estar nos momentos certos, é exatamente nestes momentos, quando existem oportunidades, quando existem experiências, é participar nelas. Muito bem. José Teixeira, agradecer este momento que nos proporcionaste, uma experiência de vida importante para conhecermos. Ficam os votos que tudo chega a bom porto. Parece que dá sorte quando vocês não têm um projeto pronto para a primeira corrida, mas depois de um momento para outra coisa desata-se e depois são campeões quando dão por isso. Portanto, não estou preocupado quando dizes que ainda não tens as coisas garantidas. Eu não fico preocupado, não sei se vocês ficam, mas eu, por mim, da experiência que vocês nos dão, é que efetivamente será uma situação comum todos os anos, pronto, infelizmente. Esperemos que seja assim. E que se confirme de facto essa minha expectativa e queremos tê-los para defender o campeonato e mais uma vez agradecer também a tua disponibilidade para nos falar um bocadinho da tua vida e do teu exemplo ligado aos Galicos. Por isso mando-te um abraço, desejo um grande ano. Acrescentar uma coisa. Desculpa, gostaria de deixar aqui só um breve apontamento. Eu gostaria de dar os meus parabéns por tudo aquilo que fazes por este desporto. Mas é por vocês, não é por mim, é por vocês, atenção. Portanto, eu sei, mas eu agradeço. Mas é muito importante que exista todas estas oportunidades de conhecer os agentes, entre aspas, não é? Deste desporto, de se conseguir ouvir as experiências de vida, tudo o resto eu falo de uma maneira meritória e desta forma eu gostaria de dar aqui os parabéns ao Gonçalo e ao 16 Válvulas, está bem? Obrigado, José. Mas é como eu digo mais uma vez, há sempre lugar para todos, mas é para vocês que eu faço este trabalho. E, portanto, vocês merecem estar aqui, tal como tu, qualquer outro que venha ao 16 Válvulas, com certeza, para vir aqui é porque o merece. Um grande abraço, um bom ano e que tudo corra bem. Vamos encontrar-nos por aí nessas nossas etapas especiais. Combinado? Obrigado, Gonçalo. Um bom ano para todos. E uma boa noite também. Obrigado. Yeah.